Oi pessoal, esse vídeo é para aquelas pessoas que têm um contrato de prestação de serviço, mas estão sentindo ali que na realidade deveriam ter um contrato de trabalho assinado na carteira de trabalho como um funcionário fichado, CLT. Vem comigo que nesse vídeo eu vou falar tudo sobre esse assunto. Pessoal, a gente vem percebendo que cada vez é mais comum existirem contratos de prestação de serviço, então uma pessoa ela assina esse contrato para prestar serviço para uma empresa, mas na realidade a relação que existe entre essa pessoa e a empresa é uma relação de trabalho, de um funcionário seletista. Isso muitas vezes acontece, cada vez vem ficando mais frequente, justamente porque muitas empresas tentam, ao utilizar esse contrato de prestação de serviço, fugir de alguns direitos trabalhistas previstos na CLT, né, que é a legislação que cuida aí dos direitos dos trabalhadores. Então, muitas vezes, eles tentam fugir e não ter a necessidade de pagar fazendo esse contrato de prestação de serviço. Ou ainda, muitas vezes, de fato, a relação pode, né, de fato, se iniciar como uma relação de prestação de serviços, mas ao mesmo, durante ela, a empresa acaba exigindo do trabalhador uma mudança na postura que antes havia sido combinado, e essa relação antes de prestação de serviço passa sim a ser uma relação, de um funcionário, uma empresa que deve ser regida pela CLT. Então pode ser sim que às vezes isso seja feito de maneira talvez mal intencionada, e pode ser sim também que muitas vezes isso aconteça por desconhecimento, por talvez falta de preparo. Por isso que é importante, sempre quando uma empresa for de fato colocar em prática um contrato de prestação de serviço, que isso venha acompanhado de uma explicação e que isso se coloque realmente em prática, que o previsto ali no contrato seja respeitado, para que não haja essa confusão entre regime CLT e contrato de prestação de serviço. Então, o importante agora é a gente entender quando de fato o contrato de prestação de serviço é válido, está sendo aplicado da maneira correta, ou então quando na verdade aquela relação de trabalho, deveria estar registrada na carteira de trabalho. Tá? Para a gente entender essa diferenciação, a gente precisa entender quais são os requisitos para um trabalhador ele ter o contrato de trabalho registrado na carteira de trabalho, para que fique demonstrado que há um vínculo de emprego entre ele e a empresa. Então, existem alguns requisitos que precisam ser preenchidos. O primeiro dele é a subordinação, que é aquela ideia do empregado receber ordens, cumprir ordens, executar o trabalho conforme a determinação da empresa, ter regras, ter medidas para serem cumpridas e de fato executar o trabalho conforme a empresa determina, conforme a empresa decide. Então esse seria o primeiro requisito. O segundo requisito é a questão da onerosidade, que é justamente o pagamento. A gente sabe que, via de regra, os funcionários eles são pagos até o 5º dia útil do mês. Então, ter essa ideia em mente de que precisa haver uma contraprestação, que precisa haver um pagamento em razão desse trabalho que está sendo prestado por essa pessoa. E há, de certa forma, uma regularidade nessa contraprestação, Se presta ali o serviço durante um mês, logo na sequência vem o pagamento, ou então um pagamento a cada 15 dias. Não é necessário que de fato seja um pagamento mensal no 5º dia útil, pode ser que seja um pagamento feito a cada 15 dias, mas essa ideia de uma contraprestação pelo serviço que está sendo prestado, tá certo? Então esse é o segundo requisito. O terceiro requisito é a pessoalidade. Então, o que isso quer dizer? Que tem que ser a pessoa a ir prestar o trabalho, a fazer aquele serviço. Eu não posso me fazer substituir por outra pessoa. Por exemplo, eu estou aqui, tenho um contrato de trabalho, mas hoje eu não posso trabalhar, então eu vou mandar minha prima no meu lugar lá prestar meu serviço na empresa, Isso não seria a não pessoalidade, justamente porque um requisito é a pessoalidade e precisa que essa pessoa, pessoa física, vá prestar o serviço na empresa, vai fazer o trabalho que precisa fazer, porque ela é insubstituível de certa forma, ela não pode se fazer substituir por outra pessoa, tem que ser ela para executar aquele trabalho. E temos também o requisito da não eventualidade. O que seria isso?
seria existir uma rotina de trabalho e não, por exemplo, um dia eu vou trabalhar, eu dou 3 dias e não vou mais, depois eu quero de novo trabalhar e vou de novo. Não ter essa relação de quando eu quiser prestar o serviço, eu presto. Não, pelo contrário. A não eventualidade é de fato a necessidade de você ir todos os dias trabalhar, ou então ter fixado que em 4 dias na semana, né, segunda, sexta você vai trabalhar, segunda, quinta você precisa ir, ter fixado então uma rotina de trabalho que você vai então executar o seu serviço na empresa. Tá certo? Vamos então a um exemplo prático para a gente tentar visualizar como é que essa situação e esses requisitos iriam se concretizar, né? Vamos supor aí que a funcionária Ana, ela recebeu uma proposta de emprego para trabalhar no supermercado, cumprindo a jornada de segunda a sexta-feira e iniciando o seu trabalho todo dia às 8 da manhã e saindo então às 17 horas, às 5 da tarde, tendo aí também o seu período de intervalo durante essa jornada, né? E para fazer esse tipo de trabalho, ela tem um salário fixo de R$ 1.500, por exemplo. Essa foi a proposta que foi apresentada para a Ana. Ela aceitou, então, essa proposta de trabalho que foi feita para ela, mas essa proposta veio justamente acompanhada de um contrato de prestação de serviço que estava prevendo todos esses detalhes que eu mencionei aqui. O salário, a questão da jornada de trabalho, os dias de semana que ela precisa trabalhar. Inclusive, nesse contrato de prestação de serviço assinado pela Ana, veio previsto a maneira como o trabalho precisa ser executado, a quais superiores que ela precisa se direcionar, né, pedir orientação de como executar o trabalho. Então, esse contrato de prestação de serviço prevê uma série de detalhes envolvendo esse contrato celebrado com a Ana. Após alguns anos, esse contrato de prestação de serviço, então, que a Ana tinha com a empresa, ele se encerra e a Ana decide se informar melhor se de fato esse contrato era válido, se haviam direitos trabalhistas que deveriam ser respeitados e não foram, e se ela poderia, através de uma ação na Justiça do Trabalho, discutir esse assunto ou não. E aí, o que vocês acham? Qual a resposta para essa pergunta? Deixem aqui nos comentários. Para a gente saber a resposta dessa pergunta, a gente precisa fazer a análise se todas aquelas informações que eu passei anteriormente e que estavam acontecendo no dia a dia de trabalho da Ana se encaixam nos requisitos que antes eu mencionei. A gente já viu que tem a questão da onerosidade, porque a gente passou que a Ana recebe um salário fixo, né, no 5º dia útil, depois de ter um mês todo de trabalho, então a onerosidade está ok. A gente disse que nesse contrato e no dia a dia também do trabalho da Ana, ela cumpria ordens, ela realizava o trabalho da maneira conforme os seus superiores estavam determinando, então a gente vê também o requisito da subordinação ali presente. A gente viu que nesse contrato havia claramente os dias de trabalho, o horário de trabalho que ela precisaria cumprir, então a gente viu que também tem um quesito, né, o requisito da não eventualidade, que a gente mencionou aqui também. E por fim, a gente vê também o requisito da pessoalidade, uma vez que foi sempre a Ana que foi lá na empresa prestar o serviço, ela não podia se fazer substituir por nenhuma outra pessoa, não poderia mandar um conhecido, tinha que ser ela a executar aquele trabalho no dia a dia. Então a gente vê que os requisitos que antes eu mencionei estão presentes nessa situação. Então a resposta para a pergunta anterior que a gente tinha feito, né, de será que a Justiça do Trabalho é a justiça correta para fazer a ação e questionar a validade desse contrato, para se pedir um vínculo de emprego, para se pedir os direitos trabalhistas? É sim. A Justiça do Trabalho está ali à disposição para essa pessoa, né, por exemplo, para a Ana, questionar a validade desse contrato de prestação de serviço e verificar se de fato, na verdade, nessa relação que existia entre ela e a empresa, se essa relação não era nada mais nada menos que uma relação de trabalho que deveria estar registrada na carteira de trabalho. Então, a Justiça do Trabalho é sim competente e a Ana, nesse caso, poderia sim entrar com uma ação trabalhista pedindo os seus direitos. Como eu falei aqui no começo do vídeo, essa situação toda que a Ana passou acontece muitas vezes por desconhecimento da empresa ou até um pouco de despreparo, porque ela faz esse contrato de prestação de serviço com a Ana e com outras pessoas, achando que de fato está exigindo o que pode exigir, né, num contrato de prestação de serviço conforme a lei. Mas na verdade a gente já viu que esse contrato, né, esses contratos que são parecidos, né, nesse estilo com o contrato da Ana que eu mencionei aqui no exemplo, esses contratos na verdade eles configuram todos os requisitos do vínculo e aí a pessoa tem, né, o trabalhador tem o direito de ter registrado esse contrato de trabalho em carteira e tem todos os direitos trabalhistas. Então, muitas vezes,
Isso acontece, né, por falta de informação, falta de uma assessoria, falta de uma orientação para a empresa, ou ainda também acontece de fato porque é mais barato para a empresa ter um contrato de prestação de serviço ao invés de ter um funcionário CLT. A gente sabe que a CLT, né, que é o conjunto ali das leis trabalhistas, ela prevê uma série de leis trabalhistas. Existe também para cada categoria a sua convenção coletiva. Então, de fato, é mais oneroso, é mais caro para a empresa ter um funcionário do que um contrato de prestação de serviço. Mas é sempre importante que se avalie a realidade daquela relação que está acontecendo entre a pessoa e a empresa, para a gente conseguir definir se de fato é um contrato de prestação de serviço que se aplica ali ou se é um contrato CLT, um contrato que deveria estar registrado na carteira de trabalho daquele funcionário. A gente não pode, às vezes, optar pela via mais barata e, na verdade, a situação do dia a dia refletir na outra via, né? Então, é sempre necessário que a gente cumpra a lei e que, se caso a gente veja, né, visualize que essa relação está se encaixando naqueles requisitos que eu mencionei aqui no vídeo, a gente já vai ter essa visão de que essa é uma relação de trabalho que precisa ter o registro em carteira de trabalho e aí não adianta fazer um contrato de prestação de serviço. Então, caso alguém esteja passando por situação parecida a dessa que eu mencionei aqui no exemplo, é sim possível pedir na Justiça do Trabalho os direitos, tanto a anotação em carteira, quanto todos os outros direitos do contrato de trabalho. Então, o pagamento de verbas rescisórias, né, da saída, depósito de FGTS, pagamento de férias, 13º, horas extras, todos esses direitos básicos, né, de um funcionário e também, às vezes, alguns direitos previstos em convenção coletiva, direitos que são mais, assim, peculiares de algumas funções, de algumas categorias. Todos esses direitos é possível se pedir num processo trabalhista. E aí, como a gente já falou em vários vídeos aqui, é importante que no momento de todos esses pedidos, essa pessoa que está buscando os seus direitos tenha provas, tenha as testemunhas, porque um processo, tudo que se pede precisa ser provado para de fato conseguir alcançar esse direito que você almeja. Então, é importante se preparar também para conseguir fazer esse processo da maneira correta e ter o resultado que você espera. Para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês quando é que se aplica o contrato de prestação de serviço e quando é que, na verdade, esse contrato ele vira uma relação de trabalho e a pessoa deveria ter o seu contrato de trabalho registrado em carteira de trabalho e, consequentemente, receber todos os direitos trabalhistas. Se vocês gostaram desse vídeo ou até se vocês estão passando por essa situação, deixem aqui nos comentários. Curtam esse vídeo também se vocês gostaram, compartilhem com seus colegas e se inscrevam aqui no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos.